Salmos, e a gente vai estudar o Salmo 2 hoje, como os irmãos já viram lá no grupo. Eu dei o lembrete do culto de hoje. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 2. Então, como eu falei na quarta passada, esse salmo ele está unido ao salmo primeiro. Depois a gente vai entender por quê. Para a gente estudar o salmo, a gente tem que entender que tipo de salmo é. Como eu falei, existem vários tipos de salmos. E esse salmo aqui é chamado salmo didático. E o que é um salmo didático? É um salmo de ensino. É um canto que ensina, que instrui. E por que a gente entende isso? A gente entende que é o conteúdo dele. Ele está falando algo, ele está dando ordens, ele está orientando, ele está instruindo. Está falando sobre verdades que nós precisamos aprender. Por isso que ele é um salmo didático. Todos os salmos ensinam algo, mas alguns salmos são especializados nisso. E esse salmo segundo e o salmo primeiro são salmos didáticos. E aí, antes de a gente já começar a estudar o texto, a gente tem já uma aplicação, porque é um salmo didático. Quando a gente canta a Deus, quando a gente canta na igreja, não é só para a gente ter emoções, é para a gente aprender também. A própria palavra de Deus nos diz isso. Isso é um salmo de ensino. Então a música na igreja tem que nos ensinar também. Nós temos que aprender com a música, temos que crescer com ele. Então, se era verdade que o povo de Deus, era muito comum para eles cantarem a palavra de Deus, aprenderem a palavra de Deus cantando. Se era verdade para eles, também é verdade para nós. Nós devemos ser instruídos através da música que nós cantamos. Nós cantamos a música que fala diretamente da palavra do Senhor. Mas quem foi que escreveu esse salmo? Aqui ele diz. Alguns salmos diz, né? Em cima, Salmo 5, né? Salmo 4, 3, 4, 5. Salmo de Davi. Mas aqui não diz quem foi que escreveu. Para a gente saber o significado de um texto, é importante a gente saber quem escreveu. Lembra que a gente está falando dele? Quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu. E aí a gente não sabe muito bem quem foi que escreveu esse salmo. Mas, muito provavelmente, como eu falei quarta-feira passada, quem escreveu o Salmo 2 foi o mesmo que escreveu o Salmo 1. Por quê? Porque esses dois salmos eles estão unidos. Provavelmente foi a pessoa que originalmente, lá no início, organizou todo o livro de Salmo. Uma pessoa que compilou, que juntou todos esses hinos para que o povo de Deus pudesse terminar para cantar ao Senhor. E essa pessoa, ela viveu muito provavelmente lá no final do período do exílio da Babilônia. Israel foi mandado para o exílio, e aí no final lá daquele período, um homem de Deus, um profeta, escolheu esses salmos que o povo de Deus cantava, e Deus fez com que esse livro fosse inspirado por ele. Então, nesse período, o povo de Deus, lá naquela época desse homem que escreveu esse salmo e organizou o livro de salmo, naquela época, lá depois do período babilônico, o povo de Deus passou por muitas dificuldades, né? Eles foram dominados por vários povos. Teve um período, né, que teve a tribo, o povo do norte, foi preso pelos assírios, aí depois o povo do sul, preso pelos babilônicos, levado para fora da sua terra, e depois no futuro também os medo-persas. Tudo isso aconteceu com eles por quê? Por causa da disciplina do Senhor. Deus corrigiu eles. Eles estavam pecando contra o Senhor. Mas, apesar disso, né, apesar de tudo isso, os ímpios, eles não têm o direito de governar o mundo. A gente vê isso hoje, né? Os ímpios mandam no mundo, mas eles não têm o direito de governar o mundo, porque o mundo pertence a Deus. E é isso que o Salmo 2 fala. O Salmo 2 é bem direto nisso. O Salmo 2 vai afirmar a soberania de Deus e o governo de Deus sobre o mundo todo. E esse governo está acima das nações, está acima de todos os governantes. Nenhum governante tem esse poder. Por mais poderoso que seja, o presidente dos Estados Unidos, da China, da Rússia, nenhum tem o poder, nenhum tem o direito de governar o mundo todo. Mas aí, como as pessoas não gostam do governo de Deus, elas se revoltam contra o Senhor. E é disso que fala o Salmo 2. E o Salmo 2, assim como o Salmo 1, aliás, o Salmo 2 ele é profético também. Alguns salmos são proféticos. Eles falam
algo sobre Jesus, sobre o Messias. Então esse salmo aqui, ele é messiânico. Ele fala sobre Jesus. E o cumprimento desse salmo, ele acontece em duas partes. Ele aconteceu na primeira vinda de Jesus, lá em Atos 4, os apóstolos vão dizer que as pessoas se enfureceram, se revoltaram contra Jesus, que era o rei que Deus escolheu, não aceitaram ele e o mataram. Então esse salmo se cumpriu ali. Mas um dia esse salmo vai se cumprir totalmente. Um dia, na segunda vinda de Jesus, Jesus vai vir, ele vai ter a vitória, vai julgar todas as nações, vai vencer todas as nações que se levantam contra ele. E a gente vê isso lá em Apocalipse 19 e 20. Mas vamos ler o salmo aqui. Vamos ler. Salmo 2 diz assim: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira e a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se dele com tremor. Desde o fim, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que se refugiam nele. Então vamos orar. Pai bendito, temos a tua palavra, somos guiados pela instrução que nos dá, pelo ânimo, pelo conforto, pela certeza da tua justiça, Deus. Que o nosso coração esteja submisso ao Senhor, alegre, Deus, à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Então, como todo poema, e todos os salmos são poemas, são músicas, os poemas são feitos de versos. Na poesia existem os versos. E os versos são agrupados em estrofes, conjuntos de versos. E não é diferente com esse salmo. Ele tem versos e ele tem estrofes. Ou seja, ele vai ter 3 estrofes, esse salmo. 3 conjuntos de versos. Na primeira estrofe, o que ele fala? Vai dizer que os povos se rebelam contra o Senhor e contra o seu escolhido. Na estrofe 2, Deus vai reagir a isso. Ele vai reagir de maneira firme contra os rebeldes. E na terceira e última estrofe, o salmista vai exortar os governantes da terra a se submeterem ao Filho de Deus, com temor e tremor. A primeira estrofe ela vai do verso 1 até o verso 3. E como eu já falei, a ideia dessa estrofe é que os povos se rebelam contra o Senhor e contra o ungido dele. Então, do verso 1 ao verso 2, o salmista vai falar sobre isso, vai falar sobre essa rebelião das pessoas contra Deus. E ele começa a sua canção, o seu hino de adoração a Deus, fazendo 2 perguntas. 2 perguntas em paralelo. Lembra que a gente falou do paralelismo? Ou seja, 2 frases que rimam não com o som, mas com as ideias. Então, tem muito isso no salmo, se você parar para perceber. Então, ele faz 2 perguntas no verso 1 e 2, no verso 1, que vão estar ligadas uma com a outra. Ele vai fazer 2 perguntas. Ele vai dizer aí no verso 1, em outras palavras: por que os povos se preparam tão raivosamente para se rebelar contra Deus? Por que eles fazem isso? A pergunta 2, por que eles abraçam esses pensamentos vazios? Por quê? Por que eles fazem isso? Essas 2 perguntas iniciais, o salmista tem a intenção de deixar claro algo. Ele quer dizer que a rebelião contra Deus é uma tolice, é uma estupidez.
isso mesmo. Se rebelar contra Deus, exatamente, o que acontece todo dia. Tudo isso, essa rebelião contra Deus é algo vazio, é algo vão, é algo sem sentido. É uma atitude que está destinada a quê? Ao sucesso? Não, ao fracasso completo. Os versos 1 e 2, eles podem também ser até interpretados como se as nações estivessem conspirando, se organizando, se preparando para a guerra. Eles estão se preparando para irem contra Deus, contra o seu rei. E isso vai acontecer um dia no futuro. Lá como eu falei, em Apocalipse 19 e 20. Vai acontecer literalmente. Pessoas da terra vão se juntar para lutar uma guerra contra Deus, com armas, de verdade. Isso vai acontecer. E esse salmo fala disso. E o verso 3 diz o quê? No verso 3, essas pessoas demonstram que elas não estão satisfeitas com relação à submissão a Deus. Elas não são felizes. Nós não queremos nos submeter a Deus. Elas veem a submissão não como algo bom, não como algo agradável. Não. Elas não veem assim. Essas pessoas interpretam a autoridade de Deus sobre elas de que maneira? Elas interpretam como se fosse escravidão. Deus quer nos escravizar. Deus quer tirar a nossa liberdade. Ele quer nos prender com algemas. Ele quer nos prender com correntes. Não, nós não vamos deixar isso. Não vamos nos submeter a esse Deus, é o rei dele. Não vamos. Por isso é que as pessoas se rebelam. Elas querem buscar uma autonomia. Elas querem ter a liberdade de viver nos próprios pecados, sem ter ninguém para dizer: isso é errado o que você está fazendo. Não faça isso. Você vai ser castigado por isso. Não, ninguém vai mandar em mim. Eu mando em mim. Eu posso viver nos meus pecados sem interferência do Senhor, sem que eu precise me sujeitar ao governo de Deus. Eu vou romper isso, vou me livrar disso. É assim que as pessoas entendem. Elas vivem dessa maneira. É assim que isso é. O mundo inteiro está em rebelião, em rebeldia contra Deus. Os descrentes interpretam os mandamentos do Senhor. Como é que eles veem os mandamentos? Eles veem como algemas. Eles veem como prisão. Eles veem o governo de Deus como correntes que tentam prender eles, tirar a liberdade, a alegria deles. É assim que as pessoas veem o governo de Deus. Eles não querem se submeter. Por que eu vou para a igreja? Por que eu vou aceitar esse Jesus nessa igreja? Para eu não poder mais fazer isso, aquilo outro? Não vou não quero não. Nem me obriga a isso. Eu não quero isso não. É assim que as pessoas pensam. Por isso, elas se rebelam contra Deus. Muitas vezes até odiando o povo de Deus. E às vezes ensinando mentiras para que outros se juntem a eles contra o Senhor. Ao longo do livro de Salmos, várias vezes isso aparece. Essa hostilidade, essa inimizade dos ímpios contra o povo de Deus e contra o Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que a gente fique tranquilo em relação a isso. Jesus disse: o mundo vai odiar vocês, como ele me odiou. Mas em porém, eu venci o mundo. É esse Jesus que fala, esse salmo. Então, Deus quer que a gente fique tranquilo. A gente não se apavore. A gente vê notícias de guerras, de catástrofes no mundo agora. Os governantes, aí a guerra da Rússia, dos Estados Unidos, o povo presidente. Meu Deus, e agora? Não. Deus está no controle. Nenhum governante está acima de Deus. Deus tem uma resposta para isso. Qual é a resposta de Deus? É a segunda estrofe do salmo aqui, do verso 4 ao verso 9. Deus, ele reage de maneira firme contra os rebeldes. Como é que ele reage em relação a essa rebeldia, em relação à insubmissão dos povos contra ele? O verso 4 vai dizer que Deus, na sua posição de governo, ou seja, no seu trono, assentado no seu trono soberano, Deus, ele apenas passou deles. Deus ri. Deus ri, ele diz: que tolos vocês são, todos vocês que se rebelam contra mim. O que vocês acham que vão conseguir lutando contra mim, Todo-Poderoso? Vocês acham que tem alguma chance
contra o meu poder, contra a minha autoridade? Vocês entendem? Não adianta. Não adianta. Deus honra Deus. Deus honra, Deus está no controle. Eu não fico preocupado, imaginando, e agora? O que eu vou fazer? Porque aquelas pessoas são muito poderosas. Não, lembra? Isaías 40, Deus diz que todas as nações são como um pingo que cai no fundo de um balde vazio. São como nada na mão dele. Deus é todo poderoso. O verso 5, Deus vai dizer que ele está completamente certo dos seus planos soberanos. Ele tem certeza que vai cumprir a sua vontade. Toda a sua vontade vai ser cumprida sobre toda a humanidade. Toda a humanidade. No tempo certo, no verso 5, Deus manifestará a sua justa e santa ira contra todo o pecado, contra toda a rebelião que se levanta contra ele. No tempo certo, ele vai agir. O verso 6, então, Deus faz uma declaração. Ele dá um decreto. Quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, o dia do julgamento, ele dirá palavras que vão deixar os ímpios de cabelo em pé. Eles vão ficar horrorizados, aterrorizados, confusos, perdidos. E o que Deus vai dizer? Esse salmo ele tem uma estrutura que tem várias pessoas falando. E no verso 6, Deus fala. Deus vai dizer. O que ele diz no verso 6? Olha na sua Bíblia. Ele vai dizer que apesar de toda a rebelião de vocês, seus submissos, eu já escolhi aquele que vai governar toda a humanidade. Eu já estabeleci o meu rei. Eu já escolhi ele. Ele que vai governar o mundo inteiro. A partir lá do Monte Sião. A partir lá de Jerusalém. Um dia isso vai acontecer. E Deus diz que ninguém vai ser capaz de fugir da autoridade do meu Filho, Jesus Cristo. Quando ele vier para reinar sobre a terra, lá de Jerusalém. No verso 7, ele vai citar lá Atos 13, 33, cita esse verso. E ele vai falar aqui sobre essa posição de Jesus Cristo. E aí, como eu falei, esse salmo ele vai falando, várias pessoas vão falando. Olha na sua Bíblia aí. No verso 1 ao verso 3, os rebeldes falam. Dos versos 4 ao verso 6, Deus Pai fala. Dos versos 7 até o verso 9, é Deus Filho que fala. Nesses versos, o rei, o ungido, o escolhido de Deus é que fala. E o que é que o Filho de Deus diz aí? Ele vai falar as palavras que o Pai falou a ele. Ele não vai dizer as próprias palavras dele. Ele vai falar palavras que Deus Pai falou para ele, para o Filho. E o que foi que o Senhor disse para o seu Filho? Está aí no verso 7. Deus, Filho, diz que o Senhor, o Deus grande e todo-poderoso, anunciou um decreto a respeito dele, do Filho. Ou seja, a respeito de Jesus. Então o Filho disse que o Senhor falou para ele. O Senhor falou o que para ele no verso 7? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Lembra que a gente teve no curso, uma semana, o pastor Deus que falou sobre isso. O Filho de Deus é eternamente gerado de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus foi criado? Pai criou Jesus? Não. Não quer dizer criado. Gerar aqui não significa que Jesus foi criado, porque ele é eterno. Ele sempre existiu. Gerado aqui dá a ideia de procedência. O Filho veio do Pai. Não porque ele teve o início, mas porque a identidade do Filho tem a ver com a identidade do Pai. Porque ele é Filho. Ele tem uma identidade filial com Deus. Ele tem igualdade de natureza com Deus. Ele tem uma ligação familiar especial e única com o Senhor. Só ele tem isso. Só ele é assim. Deus nunca falou para ninguém. Lá em Hebreus 1, vai dizer, para quem foi que Deus falou isso? Hoje te gerei. É uma citação desse salmo. Para quem? O escritor diz, para mim, só para Jesus. Só ele é gerado de Deus. Só ele é Deus. Só ele é um com Deus. Então, quer dizer aqui que o Filho de Deus é identificado com Deus. Ele é identificado como o herdeiro do trono de Deus. Lembre que o Filho realmente é o que herda
o governo do Pai? Aqui é assim. O Filho de Deus herda o governo de Deus. O governo de Deus sobre todo o universo. E no verso 8, Deus vai reafirmar isso. Ele vai dizer, é isso mesmo. O que Deus diz aí? O Filho fala isso. Olha, o Pai me disse isso. O Pai me disse isso. O que o Pai disse para o Filho? Verso 8. Pede, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua propriedade. Deus disse para o seu filho, me peça, eu vou dar tudo para você. O mundo inteiro que eu criei é seu, eu dou para você. O Pai disse isso para o seu filho. Deus já declarou que todas as nações, toda a humanidade, sejam os vivos, sejam os mortos, todos se curvarão diante do governo do Filho de Deus. Todos. E se você quiser anotar mais simples, você pode ir lá para Filipenses, capítulo 2, verso 9 a verso 11. Lá Paulo está voltando e pensando nesse texto aqui de Salmo 2. Ele vai dizer que para diante do nome de Jesus, todo joelho dos céus e da terra se dobra e confessa que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele deu para Jesus o nome que está acima de todo nome. É disso que o salmista está falando aqui. E o verso 9, vamos ler aqui o verso 9. Ele vai dizer assim: com uma vara de ferro, em algumas traduções aí vai dizer com cetro de ferro. Você as quebrará. Em outras traduções você as regerá, você as conduzirá. E aí continuando diz, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Na antiguidade, o cetro, que era aquele bastão que o rei segurava, ele tinha um significado. O cetro do rei, a gente vê nos filmes, nas histórias. O que é que o cetro simbolizava? O cetro significava a majestade do rei, a autoridade do rei. Mas geralmente, os cetros reais, os cetros do rei, e na história de Esther, lembra lá que já contou para Esther o cetro? Normalmente esses cetros, eles eram feitos de quê? Eram feitos de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas, às vezes também de madeiras muito caras, esculpidas, bonitas. Mas aqui no verso 9, de que é feito o cetro? De ferro. Ué, quer dizer que o Filho de Deus tem um cetro de ferro? Não é um cetro bonito, um cetro de beleza, de majestade? Por quê? Será que ele tem um governo sem beleza, sem realeza, sem grandeza? Não, não é isso. Apesar de que os cetros feitos de materiais preciosos eram muito mais comuns, lá na antiguidade, o cetro de ferro também existia na antiguidade. E ele também tinha um significado. E qual era o significado do cetro de ferro? Ele simbolizava força, poder, autoridade, peso. Era o cetro de ferro. O ferro era um metal usado para o quê na antiguidade? Ele não era usado para enfeitar. Ele era usado na guerra, era na luta. Era para destruir coisas, para dominar. Era um metal usado para fazer armas, fazer ferramentas. E o cetro de ferro era algo estranho. Por quê? Nesse contexto, é exatamente isso que o cetro do Filho de Deus simboliza. É a dureza do seu julgamento. É a sua disciplina sobre os rebeldes. Aqueles que não amam, aqueles que não se excurvam diante dele. Quer dizer que quando Jesus vier instaurar, instituir o seu reino, o reino do seu Pai, nesse mundo, o que ele vai fazer inicialmente? É isso que fala o verso 9. Ele vai vir com o seu cetro de ferro pesado. E ele vai despedaçar todos os rebeldes. Ele vai despedaçar como alguém que pega uma barra de ferro e bate no vaso de barro. Quebra esse despedaço todo. Ele vai vir com esse poder, com essa grandeza. Ninguém vai ter poder para resistir a ele. Ele é Deus, o Filho de Deus. A terceira estrofe e última, concluindo aqui o nosso estudo, vai do verso 10 ao verso 12. E aqui, quem é que fala agora? Do verso 10 ao verso 12. Lembra lá que as nações falaram, Deus Pai falou, o Filho falou,
quem fala agora é o salmista. Quem escreveu assim, inspirado por Deus, ele refletiu naquilo que o Senhor revelou a ele. E ele disse: qual é a conclusão? Diante disso, o que as pessoas têm que entender? O salmista, então, no verso 10, ele vai repreender os governantes e os juízes da terra. Ele dá um conselho a eles. Ele envia um alerta a eles. O salmista diz que esses governantes, eles devem se submeter humildemente ao Filho de Deus. O salmista diz assim: sejam prudentes, tenham cuidado, levem a sério aquilo que Deus e o Filho dele diz a vocês. Preste atenção. Deixem-se ser instruídos, deixem ser ensinados por ele, deixem ser governados por eles, pelo Filho e pelo Pai. O verso 11, como os governantes, então, e essas pessoas da terra, devem se submeter ao Senhor. O salmista vai dizer como? Servindo ao reino de Deus, com temor, servindo a Ele. Como eu já falei, diferente, de muitas pessoas hoje que dizem que a submissão a Deus é uma coisa penosa, é uma coisa que traz prejuízo. Não. Esse verso 11 aí vai dizer o contrário. A submissão a Deus não tira a nossa liberdade. Na verdade, ela nos traz alegria. Ela nos traz alegria. Ela nos traz uma forma de ver a vida diferente. Não é um peso a submissão. Não é. Mas as pessoas pensam que é assim. Submeter a Deus é um peso. É uma felicidade. Mas não. E é por isso, pensando dessa maneira, que as pessoas elas inventam essas mentiras. Elas se agarram ao seu orgulho pecaminoso e ao seu coração rebelde. Mas o verso 11 nos ajuda a entender que nos submeter a Deus é o verdadeiro meio de nós encontrarmos a alegria da nossa alma, do nosso coração. É colocando a nossa satisfação em Deus com tremor, com reverência. É que nós vamos ser felizes, realmente. E isso que fala lá o Salmo 1, lembra? Bem-aventurado homem que tem prazer na lei de Deus. Tem prazer, ele tem satisfação. O verso 12, o último. Mas e aí? Ele falou isso, tudo isso aí, e será assim? E se alguém não quiser? Se alguém não quiser se submeter a Deus, tem alguma outra opção? Não tem. Não existe outra opção. Todos se submeterão ao Filho de Deus. Sejam se curvando e servindo a Ele, humildemente, com amor. Seja se curvando e servindo a Ele, sendo esmagado no chão, pelo seu cetro pesado, cetro de justiça e de santidade. Todos se curvarão. Para muitas pessoas, isso é uma mensagem pesada, uma mensagem que Deus cruel é esse. Quer me dominar, quer me esmagar. Por quê? Por que Ele quer? Porque você não ama. Você não é amigo, você não é humano. Então a gente tem até uma ilustração, né? Às vezes quando eu vou evangelizar, eu digo isso. Olha, todos nós somos bandidos diante de Deus. Todos nós. Nós cometemos crimes contra Deus. Por quê? Nós quebramos a lei. Quem quebra a lei é o quê? Bandido. Por que é que o governo, a polícia e os juízes fazem com o bandido? Eles punem. Eles prendem e aplicam uma pena. Se todos nós somos bandidos diante de Deus, todos nós merecemos a pena. E a pena pelo pecado é a morte. É a condenação eterna. Então ninguém tem do que reclamar. Então, por isso o salmista ele vai dizer, continuando o verso 12: deixem o filho, se submetam a ele. E aqui nesse texto, é interessante, porque poucas vezes no Antigo Testamento, Jesus, mesmo que não tenha o nome Jesus lá no Antigo Testamento, é Jesus, mas encarnado. Nem sempre o Novo Antigo Testamento usa a palavra filho para se referir à segunda pessoa da Trindade, mas nesse texto diz claramente que ele é o filho, o homem que é o filho de Deus. Então, na antiguidade, muitos reis costumavam fazer assim também. Eles costumavam dizer: eu sou filho dos deuses. Era muito normal, né? Faraó
homem era filho de Deus era algo muito sério. Lembra quando Jesus disse que era filho de Deus? O que queriam fazer com ele? Matar. Então era algo muito sério. Mas a Bíblia chama Jesus Cristo de filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Os judeus viam isso de um modo muito especial, muito diferente. Inclusive, alguns, eles não quiseram se submeter a isso, a essa verdade. Então, como nós vimos também lá no verso 7, essa questão de o Filho de Deus é algo muito sério, porque significa que ele é igual a Deus. Ele é Deus, o Filho. Essa pessoa é a pessoa que Deus escolheu, o Senhor escolheu para governar o seu reino. É o Filho dele. E imagine só, Deus escolheu essa pessoa, Jesus Cristo, para receber honra e glória de todas as pessoas do mundo. Imagine um homem recebendo glória de outro homem. Isso é não, isso é idolatria. Mas não é idolatria porque Jesus é Deus. Ele é Deus. O próprio Deus disse: a minha honra e a minha glória eu não darei a ninguém, só a mim mesmo. Por isso o filho dele pode receber honra, porque ele é Deus. Então, em diversas culturas na antiguidade, aqui no último verso 12, tinha essa questão, né, de beijar o governante. Esse ato de beijar, às vezes a mão, né, o anel, beijar a mão ali, beijar os pés, beijar o rosto, era um reconhecimento da autoridade do rei. Era um costume que muitos povos tinham. E esse ato era uma confissão pública. Queria dizer o quê? Eu me submeto a esse rei. Eu me submeto. Eu vou ser leal a ele. Eu vou respeitá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou servi-lo. E o que acontecia então, quando alguém se negava a beijar a mão do rei? O que acontecia? A beijar ali a mão do filho que estava para herdar o rei ficava irado. Ele mandava executar aquela pessoa. E é isso que vai falar o verso 12. Em pouco tempo, a sua ira se encherá e será derramada sobre os rebeldes. Por isso, todos os governantes, todas as pessoas da terra, têm que se submeter a Jesus Cristo. Concluindo com as nossas aplicações, aplicar um pouco isso aqui a respeito da política, porque a gente está falando sobre governo, não é mesmo? Então, nossas esperanças escatológicas, ou seja, nossas esperanças do futuro, de salvação, não podem ser colocadas em mais ninguém, a não ser o Filho de Deus. A gente vê muito isso. A gente vê isso no Brasil. Nenhum político pode trazer o reino de Deus à terra. Ninguém, a não ser o ungido, o escolhido, o Filho de Deus. Jesus Cristo vai trazer o reino perfeito nessa terra. Absolutamente nenhum homem. Principalmente se esse homem não ama verdadeiramente o Senhor, Jesus Cristo. Se ele não se submete a ele. Nenhum homem pecador pode trazer ao mundo o governo totalmente justo, totalmente bom. Nenhum. Não devemos nos enganar. Por isso, nós devemos ser cuidadosos em colocar as nossas esperanças, as nossas expectativas sobre governantes, sobre partidos políticos. Principalmente se essas pessoas e os partidos políticos vivem em rebelião contra o Senhor, instigam as pessoas a viverem no pecado, em submissão diante de Deus, em imoralidade, em homicídio, matando crianças, com aborto, em injustiça, favorecendo bandidos, na corrupção, ou do outro lado, valorizando o materialismo, valorizando a riqueza, a independência de Deus, a autossuficiência, o ódio contra as pessoas, o orgulho. Tudo isso não é de Deus. Então nenhum homem pode trazer isso. Por isso, nós não podemos esperar que essas pessoas farão o reino de Deus na terra. Só Jesus, ele é digno da nossa lealdade, do nosso amor. Só ele pode resolver o problema da humanidade, o problema da terra. Só ele é o nosso verdadeiro comandante. E concluindo realmente, vamos reler aqui o verso 12. Ele diz assim, no final do verso 12: bem-aventurados
bem-aventurado, olha, bem-aventurado. Da mesma maneira aqui. O homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não está lá se rebelando contra o Senhor. Foi por acaso essa repetição? Não foi por acaso. O organizador dos Salmos provavelmente escolheu intencionalmente iniciar o seu livro com esses 2 salmos. Por quê? Porque ele tinha a intenção de nos mostrar o conteúdo de todo o livro. Essa técnica de repetir algo no começo e no final era algo muito comum para os hebreus. A gente tem um nome técnico na teologia, mas eu gosto de chamar de a técnica do sanduíche, porque ela pega algo e depois algo e coloca no meio, como um sanduíche. E aí ele quer chamar a nossa atenção para aquilo que está no meio. Como é que alguém vai ser bem-aventurado? Lá no Salmo 1, verso 1, e lá no último verso do Salmo 2. Como alguém vai ser abençoado? Como alguém vai ser feliz? É justamente olhando para esse conteúdo. O Salmo 1 vai dizer que existe uma grande diferença entre o relacionamento do ímpio com Deus e o relacionamento do justo com Deus. É uma verdade que nós vimos. No Salmo 2, nós estudamos que Deus ele vai governar o mundo. Ele vai trazer a sua ira contra todos os rebeldes que não se submetem ao seu filho. Então, que nós possamos crer nisso, confiar no Senhor, no seu Filho, e toda vez que a gente for ler o Salmo, ter esse conforto no nosso coração, essa esperança, né? Que Deus nos abençoe.